Odeio o fato de que House of Cards, Demolidor e Game of Thrones estreiam todos no primeiro semestre. O que eu vou fazer até fevereiro do ano que vem agora, pelo amor de Deus? Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos séries e acabou a 6ª temporada de Game of Thrones. Que temporada foi essa? Junto ali com a 4ª temporada mais intensa e inesperada da série. Eu tinha prometido que eu ia fazer um vídeo sobre a 6ª temporada, eu fiz um vídeo falando ali do primeiro episódio da 6ª temporada, as expectativas que eu tinha pro que ia acontecer na temporada. Não assistam esse vídeo, ele tá completamente datado, praticamente tudo que eu falei ali não se cumpriu, então esqueçam ele e foquem neste review geral da temporada. Mesmo se eu não tivesse prometido nada, eu ia fazer, porque a empolgação que eu fiquei com essa temporada inteira e principalmente com os 2 últimos episódios me obrigaram a fazer esse vídeo. Não tem outra maneira de comentar Game of Thrones a não ser dividindo aí cada núcleo da série. Mas antes de começar a comentar em detalhes cada núcleo, eu queria abrir um espaço para falar sobre essa questão do distanciamento da série dos livros. Muita gente, principalmente fãs do livro, óbvio, tem reclamado que a série deu uma simplificada inacreditável nos seus roteiros nessa 6ª temporada. E sim, de fato não tem como discordar que a série simplificou muita coisa, mas mesmo quem não era leitor conseguiu perceber que a série ficou bem mais simples em vários aspectos. Na maioria das vezes isso não chegou a me incomodar muito, mas em outras não tinha como não perceber que se perdeu um pouco daquela complexidade narrativa. Os produtores eles sempre foram muito respeitosos à obra original, mesmo quando eles faziam adaptações e mudanças, eles se mantinham bem fiéis à essência da história, à essência da narrativa. Nada nas histórias do George Martin é fácil, nada é simples, nada acontece por conveniência, e não tem como negar que muito desse tipo de coisa aconteceu nessa temporada. Também não tem como negar que o resultado dessas conveniências sempre valeu muito a pena. Mas não deixaram de ser umas conveniências, umas coincidências, algumas coisas ali um pouquinho irritantes e simples demais nos roteiros da série. Dito isso, por mais que eu tenha achado que algumas coisas tenham ficado meio caídas, eu também acho que mesmo se a saga literária já tivesse acabado, se esses 2 últimos livros já tivessem sido lançados, a série ia simplificar muito a história. Porque mesmo quando todo mundo estava esperando que o Martin conseguisse lançar os livros antes da série alcançar eles, os produtores já tinham deixado bem claro que não estavam pretendendo fazer Game of Thrones durar por 10, 12, 15 temporadas. Série nenhuma consegue manter sua popularidade intacta por 10, 15 anos. Você chuta aí que o 6º e o 7º livro devem ter umas 1.500 páginas cada um, então eles não iam conseguir transformar esses livros em uma única temporada da série. Eles iam acabar dividindo em 2, 3 temporadas. Eles precisam começar a mostrar pro público que a série ela tá indo pra algum lugar, que ela tá se encaminhando ali pra um final. E televisão precisa ser assim. Depois que você tem um público ali envolvido há 6 anos com a sua história, você precisa mostrar que ela tá indo pra algum lugar. Então eu acho que mesmo com os livros, essa 6ª temporada ia assim ser bem mais simples em termos de narrativa, feita a defesa com um pouquinho de ataque, não tem como negar, né? Vamos aos comentários mais detalhados dessa excelente, apesar dos defeitos, temporada de Game of Thrones. King's Landing, se a gente parar pra analisar, teve uma das tramas mais interessantes da temporada. Pelo simples fato de que foi o único lugar que ficou 100% focado em uma das coisas que a série sempre teve de melhor, que é todo o jogo político, o Game of Thrones, né? O jogo dos tronos. Porque a gente teve ali essa guerra fria, né, praticamente, entre a Cersei e o High Sparrow. Os nobres e o clero duelando, a Cersei, que sempre foi tão poderosa, perdendo cada vez mais sua influência, ela ficou praticamente em prisão domiciliar a temporada inteira, se a gente parar pra analisar, né? E assim, não tem como negar que durante boa parte da temporada a trama dela tava meio chatinha, né? Ela só ficava falando que, vou me vingar, vou fazer acontecer, e vocês vão ver quando eu conseguir o que eu quero, e I choose violence, não sei o quê. E a sensação que dava, e o roteiro
meio que sinalizou isso é que a Cersei não tinha bem um plano, mas ela tava se virando pra conseguir se vingar de alguma maneira. Mas aí veio o Season Finale, que eu vou comentar mais pra frente aqui, porque o Season Finale mostrou como essa trama de King's Landing foi costurada de forma ali magistral. Nesse meio tempo nós tivemos ali grandes momentos, né, como a aparente vitória do High Sparrow sobre os Lannister, pegando o Tommen, trazendo o rei pro lado deles, né, isso foi muito legal, a sequência toda foi muito bem construída. E o High Sparrow, por mais que ele tenha sido construído como um personagem bem filho da mãe, chato pra caramba mesmo, foi um personagem fascinante nessa temporada. A forma dele manipular, os discursos dele, ele mostrou as garras, ele foi tomando poder, crescendo cada vez mais, foi muito interessante, um personagem muito legal, mas que teve um final extremamente satisfatório, né? Como eu vou deixar pra falar dos dois grandes momentos da temporada, que no caso são o episódio 9 e 10, mais pra frente no vídeo, não sobra muito o que falar sobre o Winterfell. Porque antes da Batalha dos Bastardos acabou sendo um núcleo bem chatinho dessa temporada. Convenhamos que o grande acontecimento foi quando Ramsay matou o próprio pai. It means a great deal to me. Deu pra entender que os roteiristas quiseram fazer aquilo pra colocar o Ramsay ali como o vilão mor, né? O problema é que depois que isso aconteceu, o Ramsay perdeu completamente a relevância que ele tinha. Ele se tornou um personagem extremamente desinteressante. A partir daí ele apareceu mais uns 2 episódios da temporada, até acontecer a Batalha dos Bastardos. Acho que foi só 2 episódios. E aí começou a se criar uma dinâmica que toda cena que aparecia ele virava a maldade do momento de Ramsay Bolton. Era só pra mostrar que ele é ruim mesmo, como se a gente já não tivesse entendido desde que ele castrou o tio e fez o tio enlouquecer, estuprou a Sansa, pegou o Winterfell, faz o diabo naquela série, né? Mas eles precisavam ficar mostrando pra gente que o cara é ruim. E acabou se tornando um negócio chato. Não à toa, ele parou de aparecer porque já não tinha mais por que mostrar o personagem, não tinha mais pra onde levar ele. Só foi compensar lá no episódio 9 com a Batalha dos Bastardos, que eu já vou falar. A muralha só apareceu na primeira parte da temporada, nos 5 primeiros episódios, mas durante essas primeiras semanas foi o núcleo mais importante, porque a gente tinha ali o grande cliffhanger da temporada passada, que foi o Jon Snow morto. E assim, de todas as coisas que eu tinha cantado a bola naquele vídeo lá do começo da temporada, a única que eu acertei foi que é lógico que o Jon Snow não estava morto. E a cena ela foi muito bacana, porque é aquele tipo de coisa que todo mundo sabia que ia acontecer, né? Convenhamos, todo mundo tinha certeza que ele ia voltar, mas mesmo assim não teve como não vibrar. Toda a cena foi muito bem feita, foi criando expectativa, inclusive o lobo levantando antes do Jon acordar me deu ali uns 2 segundos de terror, porque eu pensei que ele tinha passado a mente pro lobo. Eu falei, meu Deus do céu, agora a série vai ficar louca. Porque assim, eu sei que no livro ele pode fazer isso, mas nem tudo que parece legal no livro ia funcionar na série. Calcule a mente do Jon no corpo do lobo. O que ia ser essa temporada, coisa louca que ia ser essa temporada. Mas não, ele voltou. Melisandre tinha virado até e ficou até mais animadinha quando viu que conseguiu ressuscitar ele. Inclusive a Melisandre foi uma das minhas maiores decepções essa temporada, porque, poxa, o primeiro episódio da temporada começou com uma grande revelação, né, com um baita plot twist dela, e eu até tinha antecipado. Eu falei, poxa, eu acho que essa temporada eles vão se aprofundar mais na personagem, a personagem vai ser mais central ali na história. Nada, ela apareceu velhota, no episódio seguinte ela ressuscitou um Jon Snow e depois, ó, whatever, descartaram a Melisandre e deixaram ela de lado, foram focar em outros personagens. E deu pra perceber que sem o Jon Snow e sem o Sam, a muralha perde completamente relevância, né? Tanto que ela deixou de aparecer no episódio 5. E fica aqui a pergunta se alguém sentiu falta da muralha no resto da temporada, né? Agora, saindo da muralha, vamos rapidamente, eu não quero perder muito tempo aqui, pros 3 piores núcleos dessa temporada, que conseguiram ser salvos graças aos outros que foram bons. Cagada imensa que foi a história da Arya, né? Desde a 5ª temporada já tava meio chatinho, começou interessante, o que será que essa galera, não sei o quê. Depois a gente viu que não era tão legal quanto parecia, foi ficando cada vez mais chato, e esse núcleo nessa temporada foi um absoluto
porre. Isso quando não foi completamente sem sentido. Porque, convenhamos, a história dela ali com o Jaqen H'ghar acabou e um monte de coisa ficou sem explicação nenhuma. Por qual motivo aquela menina odeia tanto a Arya? Que treinamento sem sentido foi aquele? Porque a Arya tá cega e virou mendiga e de repente vem cá, você já aprendeu e deixa de ser cega e agora treina com cabo de vassoura e apanha com cabo de vassoura e toma uma missão e putz, você não fez a missão, mas olha, você pode ir embora. Tudo aleatório, tudo jogado, tudo qualquer coisa, sabe? E durante a temporada teve um monte de fã que criou teorias sensacionais sobre a Arya pra justificar toda aquela história mongoloide. Que a menina que odeia a Arya, na verdade, é uma segunda personalidade dela, ou que a Arya que tava ali caminhando completamente vulnerável, sabendo que tem gente ali que pode se disfarçar de outras pessoas, na verdade não era a Arya, sim o Jaqen H'ghar. Isso explicaria, ela tá andando tão vulnerável como uma idiota, para pra ficar vendo paisagem, mas não, era a Arya mesmo, ela foi idiota, a menina era de verdade, ninguém nunca entendeu muito bem por que ela odiava tanto a Arya, e foi isso. No fim, tudo era exatamente o que parecia ser, um grande desperdício de tempo. Em Meereen, mais um baque, mais um tombo pra gente. Pegaram Tyrion, Peter Dinklage, sensacional, e transformaram o anão em alívio cômico. Nós tivemos aí 3 cenas relevantes em Meereen nessa temporada, que foi o Tyrion negociando com os senhores de escravo, que antes do season finale foi o único momento realmente Tyrion dessa temporada, que foi muito bacana. Depois a cena da feiticeira misteriosa, né, que chegou lá pro Tyrion e pro Varys e ficou falando um monte de coisa e o Varys ficou meio perturbado. E o ataque a Meereen, que a Daenerys chegou e resolveu tudo do jeito dela, né? Tirando isso, Meereen virou literalmente a piada da série, ele virou o núcleo cômico da série. Que merda foi essa que fizeram? Os produtores mandaram muito mal nesse aspecto, porque ficou uma baita expectativa do público de, poxa, agora a Daenerys saiu, né, o Tyrion e o Varys estão no poder. Vai ser interessante ver os dois ali no poder, o Tyrion fodão de novo, né, mandando em Meereen. Mas não, o Tyrion passou a temporada inteira contando piada e numa ocasião resolveu negociar e realmente governar a Meereen do jeito que ela tinha que ser governada. Foi bem decepcionante, esperava muito mais de Meereen. Dorne. Pior storyline da 5ª temporada, pior storyline da série, foi concluída de um jeito igualmente patético no começo ali da 6ª temporada, no primeiro episódio, a cena toda foi patética, e aí teve uma ceninha que até apontou para um futuro levemente interessante envolvendo Dorne no season final, mas nada que me interessasse o suficiente. Dorne é um gigantesco desperdício de locação, de atores, é péssimo, tudo péssimo. Eu não vou perder tempo com isso, próximo plot. Saindo de Dorne, a gente tem alguns pedaços do mapa ali que ficaram soltos porque apareceram só em 1 ou 2 episódios, como o Sam, por exemplo. Eu gosto muito do Sam, eu acho ele um personagem muito simpático, mas assim, aconteceu tanta coisa que ficou até meio difícil de lembrar dele, né, coitado? Porque pensa bem, ele teve 2 grandes momentos nessa temporada, né, 2 grandes cenas. A primeira foi quando ele foi pra família dele, né, que foi aquela curiosidade que a gente sempre teve, quando responderam a gente viu que não era tão interessante assim. Só que essa cena foi completamente ofuscada por todo o lance do Hold the Door que aconteceu na primeira parte da temporada. E aí no season final ele apareceu de novo, chegando na cidadela, vendo a biblioteca. E assim, foi legal, foi uma cena bonita. Só que para e pensa no season finale. Essa cena não ficou meio avulsa? Mas eu tô curioso pra ver como vão desenvolver o Sam na 7ª temporada. Porque se parar pra pensar, na 7ª temporada, todos os núcleos, de certa forma, vão estar ali interligados. Todos os núcleos que estavam bem separados, né, durante a série inteira, pouco a pouco ali estão se juntando novamente e pouco a pouco estão se unindo. E aí a gente tem o Sam, que tá ali do lado, isolado do resto da história. Então na 7ª temporada eu espero que a trama do Sam fique muito interessante, se interligue ali com o resto da história, porque ele tá meio avulso agora, mas ele é um personagem bacana, eu gosto dele, eu espero que ele ganhe aí mais espaço na próxima temporada. Na expectativa no primeiro episódio de ver a cidade dos Dothraki nessa temporada e ela apareceu, foi muito legal, foi um dos grandes momentos da temporada, né? A Daenerys queimando todo mundo ali, queimando o templo, falando que é ela que manda e colocando todos os Dothrakis ali do lado dela, claro, com um dragão baforando na cara deles, mas não deixou de colocar do lado dela, né? E a Daenerys assim,
Eu fico muito dividido com ela, porque ela é uma personagem cheia de potencial. Só que o problema é que depois da primeira temporada, eles não conseguiram desenvolver ela de forma tão interessante na série. Começou um ciclo de Daenerys ascende ao poder, Daenerys faz um monte de merda, Daenerys cai, e aí Daenerys faz alguma coisa e volta de novo, e aí faz alguma merda e cai de novo. E nessa temporada ela ganhou muito mais poder, mas assim, depois que ela já deu o discurso 150 vezes, fica meio chato. Aquela cena que todo mundo, nossa, que foda o discurso dela pros Dothraki, não sei o que, assim, foi joia, mas foi meio ridículo, né? Porque primeiro que foi repetitivo, a gente já viu esse discurso 1000 vezes, depois que a cena não fez sentido nenhum, porque tinha um dragão gigante escondido atrás da pedra ou coisa do tipo, e aí Daenerys sentiu que o dragão tava perto e foi lá correndo pra montar em cima dele e fazer uma cena, fazer uma entrada bonita, sabe? A cena foi meio ridícula, nessa temporada ela não trouxe nada de muito novo. O que valeu pra mim da Daenerys nessa temporada foi o ataque a Meereen e aquela cena sensacional dela conversando com a Yara. And I imagine your offer is free of any marriage demands. I never demand, but I'm up for anything, really. Mas pra mim o que ficou mais pra Daenerys na sexta temporada foi a promessa, né? A promessa dela finalmente indo pra Westeros. O final da temporada é de arrepiar, né? A cena ali mostrando todos os barcos rumando pra Westeros e ela finalmente nesse barco indo pra Westeros. A gente tá ali há 6 temporadas esperando isso acontecer e finalmente, depois de uma volta imensa, finalmente vai acontecer. Então não tem como não ficar ansioso, porque ela vai mudar todo o panorama. Primeiro porque os Greyjoys estão com ela, depois porque o Tyrion e o Varys vão voltar pra Westeros do lado dela, depois porque ela vai chegar lá como uma Targaryen viva, e ela é a Targaryen que sabe que é uma Targaryen, né? E porque ela tem 3 dragões, né? 3 dragões mudam o panorama de qualquer cidade. Opa! Você foi ver o tempo de vídeo e percebeu que até agora eu não falei da Batalha dos Bastardos, do Vingança da Cersei, do Hodor, e tá extremamente incomodado com isso? Pois bem, é porque eu decidi fazer um review detalhado da sexta temporada de Game of Thrones, e eu tô começando a me arrepender um pouco disso, porque essa temporada rolou na 15ª marcha. Tiveram acontecimentos equivalentes aí a 2 temporadas normais da série. Por isso mesmo, se a minha intenção é fazer um review detalhado, falar aí, comentar núcleo a núcleo, comentar tudo o que aconteceu na temporada, não tem como fazer um vídeo só, então esta é a primeira vez no canal que eu estou fazendo um review dividido em 2 partes. Nesse primeiro vídeo sobre a sexta temporada de Game of Thrones, você viu comentários analisando núcleo a núcleo dessa temporada, né? Todas as histórias que foram desenvolvidas aqui, com exceção das conclusões delas, que eu vou deixar pro season finale. O vídeo com a segunda parte sai amanhã e nela eu vou falar dos 3 momentos chave dessa temporada, os 3 momentos que solucionaram muita coisa e ajudaram a definir muito do futuro da série. Eu estou falando dos 3 grandes episódios da sexta temporada: The Door, Battle of the Bastards e, é claro, o season finale The Winds of Winter. Na segunda parte eu comento tudo sobre esses 3 episódios, faço aí o saldo geral da temporada, elejo o melhor e o pior episódio, elejo também o maior acerto e o maior erro da sexta temporada e finalmente dou a nota final para ela. Enquanto isso não acontece, você confere aí esta primeira parte, comenta aqui embaixo o que você achou de cada núcleo, o que você achou de cada plot, deixe os comentários sobre os acontecimentos dos episódios 5, 9 e 10 para a segunda parte do vídeo. Peço encarecidamente que vocês façam isso. O vídeo já vai sair amanhã, então aguardem, é rapidinho. Amanhã ele já tá no ar, vocês já podem comentar tudo o que aconteceu no penúltimo, no último episódio e no 5º episódio, ok? Enquanto isso não acontece, eu vou ficando por aqui. Aguardem a segunda parte. Até o próximo vídeo e